Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, hoje os investidores estão na expectativa pela divulgação do dado mais importante da semana, o payroll nos Estados Unidos. Os analistas esperam uma desaceleração moderada nessa criação de vagas de trabalho em setembro. E autoridades do Fed já estimam que a economia americana não precisa de mais do que 75 mil a 100 mil empregos por mês. Qualquer coisa além disso, fica aí uma pressão maior para os salários e também dificuldade maior para controlar a inflação. A gente lembra que a força do mercado de trabalho é um dos fatores decisivos para determinar os próximos passos da política monetária. Por isso, esse payroll deve conduzir as expectativas para os juros e os movimentos, claro, dos próximos pregões, além do de hoje. E os futuros de Nova York operam em alta, refletindo essa expectativa dos investidores para os dados de mercado de trabalho por lá, além da criação de vagas. Economistas esperam um recuo nessa taxa de desemprego com a projeção de que os ganhos salariais ainda estejam elevados. E tudo isso, como a gente disse, preocupa o mercado financeiro porque traz a expectativa de que o Federal Reserve mantenha uma política monetária mais rígida e por mais tempo. Ainda no cenário internacional, as bolsas de Hong Kong fecharam em alta pela segunda sessão consecutiva. Elas acompanharam os mercados estrangeiros mais firmes e também foram impactadas pela expectativa do payroll nos Estados Unidos. Nessa sexta-feira, os investidores asiáticos, eles ajustaram suas posições e se preparam para a reabertura dos mercados chineses. A gente lembra que as bolsas da China continental tiveram fechadas por causa do feriado da Semana Dourada e serão reabertas somente no dia 9 de outubro. Já aqui no Brasil, teremos a divulgação do IGPDI, tivemos a divulgação do IGPDI, que subiu mais do que o esperado em setembro. Olha, esses dados foram divulgados há pouco pela Fundação Getúlio Vargas e esse resultado foi puxado pelos combustíveis, que pressionaram tanto o produtor quanto o consumidor. O avanço foi de 0,45%, acelerando em relação à alta de 0,05% vista em agosto. A gente lembra que a inflação brasileira mostrou sinais de desaceleração ao longo da primeira metade do ano, e isso levou o Banco Central a iniciar no início de agosto um ciclo de cortes na taxa Selic, atualmente em 12,75%. Mas a expectativa de economistas é de que o avanço dos preços volte a ganhar algum fôlego até o final desse ano. E o vice-presidente, o ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, ele disse que o Brasil pode ser competitivo com o câmbio perto dos R$ 5,10. O dólar chegou a operar abaixo dos R$ 5,00 recentemente, mas ontem fechou aos R$ 5,16. Sobre os juros, Alckmin disse que o patamar é sim elevado, mas que a curva é de queda. Sobre a carga tributária, ele disse que a reforma deve desonerar investimentos e também exportações. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto logo mais ao meio-dia com mais atualizações. Até lá!